Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de darmos prosseguimento ao vídeo de hoje, peço para você aí que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o gostei, compartilhe o vídeo com mais pessoas que também gostam, ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. Se não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. E hoje trago para vocês aqui mais uma história do Mundo Obscuro, por Carlos Alexandre Ehrlich, do livro Contos Sombrios, intitulado Próxima Parada. Ei, senhor! Senhor! Seu ônibus! Ei! Charles desperta e percebe que a voz vinha de uma das atendentes da rodoviária. Ele se desculpa com ela pelo incômodo e, com sua passagem em mãos, seguindo para o ônibus em que deveria viajar. A fila não era grande, indicando que poderia escolher um banco de sua preferência, caso não gostasse do que tinha reservado para ele. Charles ainda comemora que, com aquele clima chuvoso, poderia dormir a viagem toda. Durante o embarque dos passageiros, que mal totalizavam 15 ocupantes, fora o motorista e um mecânico da empresa que iria descer na próxima rodoviária, os dois comentavam entre si sobre como detestavam viajar em dias como aquele, com aquele clima chuvoso, ainda mais que na região se tinha alta incidência de neblina durante fortes chuvas. Ele se dirigiu ao assento do fundo do veículo e pôs-se a sentar beirando a janela. Colocou sua mochila no banco ao seu lado. Como era uma viagem um pouco longa, ele colocou os seus fones de ouvido e deitou o banco em uma posição confortável para tentar dormir. Não demorou, o mesmo pegou no sono. Após algum tempo, acordou. Não era possível enxergar nada lá fora, devido à neblina e a sua janela estar muito embaçada por causa da chuva. Enquanto limpava a janela com o seu casaco, o rapaz percebeu que estavam entrando em um túnel escuro, mas ao confirmar o horário em seu celular, percebeu que já deveriam ter passado aquele túnel há quase 1 hora de viagem atrás. Tudo bem que poderiam estar indo mais devagar devido à neblina e à chuva, mas aquilo não justificava tanto atraso na viagem. Ele continua a limpar sua janela quando tem a impressão de um vulto passar rapidamente por sua janela. E ao olhar ao redor pelas outras, também foi possível perceber um movimento sutil que gerou comentários entre os outros passageiros que ainda estavam acordados. Você viu aquilo? Será que foi apenas ilusão causada pela neblina? Que coisas eram aquelas? Vários comentários similares tomaram conta do ônibus, que, após alguns minutos, saiu de dentro do túnel, deixando para trás seja lá o que fosse que os passageiros viram. A viagem seguia normalmente, até que, próximo a adentrar uma pequena cidade, veio o som alto do pneu explodindo, seguido pelo som de lona batendo contra o asfalto. Seria uma grande sorte o pneu ter estourado bem quando estavam entrando em uma cidade, se não fosse um comentário que vinha da cabine do motorista. No que furamos o pneu? Por que dessa cara? Temos 2 estepes. Eu só vou descer e trocar pra gente, disse o mecânico para o motorista. Não é o pneu que me preocupa, seu burro, mas sim em que lugar estamos.
Quando passamos no túnel, o GPS sofreu interferência. Não queria acreditar, mas acho que estamos perdidos. Eu faço essa rota há anos e não era para haver uma cidade aqui, respondeu o motorista em um tom preocupado. O quê? Para de brincadeira! Não tem como termos nos perdido. Você não pegou nenhum desvio após sair do túnel. Tenta reiniciar a central de GPS. Vou descer e ver o estrago. Avise os passageiros que logo iremos continuar a viagem, disse o mecânico, antes das portas do ônibus se abrirem. Assim que ele desceu, o motorista desligou o motor, abriu a porta de acesso do corredor e informou aos passageiros sobre o ocorrido, que iria atrasar a viagem, e em seguida desceu para ajudar o mecânico. Charles tenta ver no GPS de seu celular onde estavam, já que, ao olhar pela janela, não reconhecia a cidade em que estavam. Mas, para sua surpresa, o mesmo apresentava erro por falta de sinal de internet. O rapaz então se dirigiu para fora do ônibus. A cidade parecia um local parado no tempo, com uma arquitetura dos meados dos anos 70 a 90, com cabines telefônicas antigas e casas que lembravam essa época. Ei, motorista, que cidade é essa que estamos? Questionou o rapaz. Por favor, aguardem no ônibus. Logo iremos retomar a viagem, disse o motorista em um tom irritado. Antes que o rapaz voltasse para o ônibus, um casal e um homem de meia idade descem do ônibus. Eles pareciam irritados com algo. Os três seguem na direção do motorista. Você pegou algum desvio? Não deveria haver cidade alguma após o túnel. Estamos perdidos? Perguntam os três para o motorista, que novamente pediu para que voltassem para o ônibus. Um adolescente desce do ônibus e, ao ouvir a conversa, diz que viu o nome da cidade na placa de entrada: Misty Hill. Esse é o nome da cidade. Eu vi na placa quando passamos pela entrada, disse ele aos demais. O mecânico encara o garoto enquanto afrouxa os parafusos da roda. Com um ar de irritado, responde ao mesmo que aquela brincadeira não tinha graça. Não é uma brincadeira, é sério. Esse é o nome que estava na placa de entrada da cidade, respondeu o jovem, enquanto questionava o porquê que o mecânico achava que aquilo era uma brincadeira. Quando estava quase soltando a roda do ônibus, o macaco hidráulico cede ao chão, dando um solavanco no veículo. Mas que porcaria! Como sempre! Essas merdas sempre estão dando problemas. Vou ter que ir a um posto para buscar um emprestado, disse o mecânico, enquanto jogava a chave no chão com raiva. Quem vai junto para me ajudar? Perguntou o mecânico, olhando para os passageiros que tinham descido do veículo. Charles é o primeiro a se prontificar, seguido pelo adolescente que se identifica como Mateus, que, em resposta, tem os nomes do motorista e do mecânico revelados. Eu sou Gabriel e esse gordo rancinza que nos trouxe
até esse fim de mundo é o Chris, disse o mecânico, enquanto o motorista avisava os passageiros que poderiam descer para ir nos comércios da cidade ou apenas esticar as pernas. Os 4 andam por algumas quadras até perceberem algo estranho. Apesar do tamanho razoável da cidade, ainda não tinham visto nenhum sinal de vida, além de algumas fachadas iluminadas de alguns comércios e veículos parados e vazios. Parecia uma daquelas cidades fantasmas, sabe, de filme de terror. E junto à neblina tinha uma fina chuva que reforçavam ainda mais o ar macabro. Ei, garoto, você tem certeza que estava escrito Mr. Hill na placa de entrada da cidade? Perguntou o mecânico a Matheus, que afirmou novamente que sim. Uma pequena discussão entre o motorista e o mecânico se inicia devido ao assunto do nome da cidade. Até que Charles os questiona firmemente o porquê daquela fixação referente ao nome Mr. Hill. Porque não pode ser verdade, simples assim. Deve ser alguma pegadinha de mau gosto. A cidade de Mist Hill é uma lenda urbana entre as empresas de transporte. A lenda diz que é uma pequena cidade que desapareceu do mapa desde os anos 80. Ela era uma parada frequente na rota e, do nada, um belo dia, quando o ônibus chegou onde deveria estar a cidade, ela simplesmente não estava lá, ou seja, não existia nada lá. Ela tinha evaporado no ar, sem deixar pistas. Os motoristas mais velhos da empresa afirmam que a verdade que aconteceu na época deles é que a cidade sumiu. Mas eu não acredito que uma cidade inteira possa, evaporar do nada. Isso deve ser uma pegadinha ou algo do tipo, afirmou o motorista para os outros membros do grupo. Eles andam por mais algumas quadras, quando avistam um grande posto de gasolina. Junto a ele havia ao lado uma oficina e borracharia. Enquanto o mecânico e o motorista se dirigem à borracharia, Charles e Matheus decidem que iriam à loja de conveniência comprar alguma coisa para comerem. Mas, ao adentrarem a porta, encontram o local vazio, sem clientes ou funcionários. O local parecia abandonado, sem nenhum sinal de vida. Enquanto andavam entre as prateleiras, Charles acha algo que o deixa bastante feliz. Uma marca de chocolate que há muito tempo não via mais no comércio. Ele abre e começa a comer, o que traz lembranças da infância. Ele oferece para Matheus, que ao pegar a barra e provar, começa a olhar a embalagem e diz: "Ei, essa coisa aqui tem mais de 20 anos. Aqui, ó, tá escrito: validade até fevereiro de 1984. Disse o rapaz enquanto pegava outros itens das prateleiras para observar a data de fabricação. Os dois olham vários itens das prateleiras.
todos tinham as datas de vencimento semelhante. Porém, ao abrir, eles pareciam estar em bom estado de consumo, como se fossem novos. Achando tudo aquilo estranho, Charles decide adentrar o balcão, onde havia até mesmo uma estufa com hambúrgueres, que ao serem abertos, revelavam estar quentinhos e frescos. Ele chama o adolescente novamente, no intuito de saber se o local realmente estava abandonado antes de irem. Vão até o escritório nos fundos, onde encontram uma arma com balas sobre a mesa e uma carta escrita à mão, bem próximo da mesma. Foi há alguns meses. Eu estava em mais um dia normal de trabalho, quando senti o tremor logo pela manhã. Em seguida, veio a interferência nos rádios e telefones, que apresentaram muitas vezes falta de sinal. Assim como os relógios que pararam de funcionar durante o tremor. Não sei o que aconteceu, mas acho que estamos em outra dimensão ou algo parecido. O ônibus não apareceu mais aqui e logo na primeira noite, aquelas coisas surgiram da escuridão com seus mantos negros e mãos esqueléticas, arrastando os desavisados para Deus sabe onde. Isso foi há um ano atrás. A maioria das pessoas que tinham carros passaram a abastecer aqui e seguiram viagem rumo ao desconhecido. Foi nas primeiras semanas que descobri que aquelas coisas se escondem em locais escuros, como o túnel da rodovia. Um casal de moto entrou lá e foi atacado no mesmo instante. Aprendemos que eles só entram nas casas se estiverem com as portas abertas ou luzes apagadas. Ficam lá, à espreita, se escondendo em porões e sótãos escuros. Não tenho coragem de entrar em casas estranhas que eu não tenha certeza que passaram as noites trancadas. Nas últimas semanas, sobraram poucas pessoas na cidade perdida de Mist Hill. Eu sou um dos últimos. Com o tempo, nesse lugar esquecido, descobri algo que me deixou chocado. Apesar de ter um ciclo normal de dia e noite, acho que o tempo não está passando, pelo menos não como devia. Comidas não estragam. A primeira vez que percebi foi com as dezenas de lanches que estavam nas estufas. Quando eu fui pegar eles para descartar devido às semanas que já estavam na estufa, percebi que pareciam como novos. Estavam frescos e com bom gosto, como se fossem feitos há horas atrás. Testei com um refrigerante e outros alimentos. Eles também não estragam ou ficam ruins com o tempo. Só sei o passar dos dias porque anotava nas paredes do meu quarto improvisado, no porão do posto. Mas noite passada dormi aqui, pois sem querer, ao mudar alguns objetos de lugar, acabei acertando a lâmpada. Hoje pela manhã, a porta do porão estava só encostada. Eu a lacrei e coloquei um aviso na mesma. Não sei quanto tempo irei aguentar nesse inferno. Talvez me mate essa semana ou me entregue para aquelas coisas. Bom, esse é meu desabafo.
Se estiver lendo isso, sinto muito. Você deve estar na mesma situação de merda. E eu provavelmente já devo estar morto. No verso da carta continha um nome e uma data. Samuel Rodrigues. Possível data de hoje, 15/7/1983. Ao ler aquilo, Charles fica perplexo. Aquilo não poderia ser realidade. Ele então entrega nas mãos de Mateus para que o mesmo leia. Enquanto o rapaz olhava a carta, Charles pega a arma da mesa e confere as munições. Todas as 6 balas do revólver estavam intactas. Então, se fosse verdade tudo aquilo, o homem da carta teria morrido de outra forma ou estaria em algum lugar da cidade. Para tirar as suas dúvidas, ele sai pela porta dos fundos e vê que realmente as portas que levam ao porão estavam lacradas com madeiras e metais parafusados, escrito "Não abra, perigo", e uma enorme caveira pichada com tinta spray vermelha. Eles então chamam os outros 2 do grupo que já tinham conseguido achar as ferramentas que precisavam. Ao verem aquelas coisas, o mecânico e o motorista debatiam entre si quais as chances daquilo ser uma enorme pegadinha ou de terem sido levados para sabe-se lá Deus que raios de lugar era aquele. Qual é, Cris? Eu e você ouvimos a história dessa cidade ter sumido há décadas. Você viu lá os produtos e as datas deles. A maioria nem se fabrica mais. A carta está muito detalhada. Ou isso é a pegadinha mais bem feita que eu já vi. Ou estamos em outra dimensão, ou algo assim. Qual vai ser? Vamos esperar lá fora no escuro para tentar descobrir se é verdade ou pegadinha? Ou podemos consertar o ônibus e tentar achar algum lugar seguro, disse o mecânico em um tom ansioso. O grupo chega a um consenso que iriam trocar o pneu do ônibus, vir ao posto abastecer, pegar galões reservas de combustível e tentar andar pela rodovia até encontrar um local seguro. Se a carta estivesse correta, desde que o ônibus ficasse trancado, estariam a salvo, mesmo à noite. Então, com uma caminhonete que estava no pátio do posto com a sua chave na ignição, o motorista e o mecânico foram buscar o ônibus, enquanto os 2 rapazes ficavam abastecendo todos os galões que encontraram no local. Quando o ônibus retornou, descobriram que alguns dos passageiros estavam desaparecidos após entrarem em uma casa que estava com as portas abertas. Sem perda de tempo, abasteceram o veículo e colocaram no bagageiro os vários galões extras. O plano era andar por uns 400 quilômetros, o que usaria um tanque de combustível do ônibus. Se por acaso nenhuma outra cidade fosse encontrada, retornariam para trás com o combustível dos vários galões que eram equivalente a mais um tanque cheio.
e pensariam em outro plano. Enquanto o ônibus começava a avançar na neblina, que estava mais densa com o começar do cair da noite, Charles, em seu assento no fundo do ônibus, se encontrava na janela, observando os movimentos sutis na escuridão ao longe, começando a adormecer e rezando para que tudo aquilo fosse um simples sonho, que fosse acordado na rodoviária por algum funcionário da empresa de viagens, ou que tivesse dormido já dentro do ônibus, sendo desperto pelo som nos altos-falantes do veículo, dizendo em alto e bom som: próxima parada, Contos Sombrios. Próxima parada, Carlos Alexandre Elrich. E aí, meus aterrorizados, o que vocês acharam dessa história? Eu sei que é um conto, mas eu quis compartilhar com vocês, pois eu já ouvi vários relatos de conduções que passam para outras dimensões. Vocês acreditam que possamos atravessar a fronteira dessa realidade, indo parar em uma próxima, como Sete Além, Mundo Paralelo, enfim? Eu vou falar um segredinho para vocês, hein? Eu acredito e tenho medo. E relatarei para vocês algumas experiências sobre na próxima live que faremos muito em breve. Então, vão preparando aí as suas experiências extras dimensionais, digamos assim, e enviem para o e-mail do canal para ter bastante história para debatermos na próxima live que será em breve. Bem, se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreve aí, vem fazer parte da minha alcateia você também. Será uma honra ter você aqui comigo. Peço a todos que não saiam do vídeo sem deixar o like, sem compartilhar o vídeo, sem ativar as notificações do canal. Faça isso tocando o sininho e assim você não ficará de fora quando eu postar algo novo aqui na plataforma. Se você tem um relato, um conto e uma história, uma experiência com o sobrenatural e acha que deva compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal. Será uma honra compartilhar aqui com todos os aterrorizados e visitantes também. Meus amigos, aí na descrição do vídeo tem muita coisa legal, inclusive o e-mail do canal, né, para vocês enviarem seus trabalhos. Também tem as playlists do canal, que está recheada de vídeo. Antes que eu me esqueça, Angel Black está no Spotify, viu? E também tem aí na descrição o link do nosso amigo escritor, da página dele e onde você pode encontrar o livro dele também. Você pode também ir nas outras redes sociais, prestigiar o meu trabalho, nos outros canais, enfim, fica a seu critério. Se quiserem dar um up a mais para o canal também, superchat, super stickers, valeu e pix, tá bom? Desde já eu agradeço muitíssimo. Falando em agradecimento, quero agradecer todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam muito, tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho. Principalmente quero agradecer a vocês, aterrorizados. Obrigado por fazerem parte da minha vida, da minha história, do canal Angel Black Contos de Terror. Gratidão, gratidão e gratidão. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Detalhe, cuidado com as viagens de ônibus. Fui!